Então, boa tarde, né? Estamos aqui com o Juscelino. Juscelino, prazer, eu sou a Letícia. Eu sou professora, né, na UBRA, Paulo Canoas, e eu leciono disciplinas relacionadas à educação, ao ensino de ciências. Eu sou bióloga e eu tenho formação também em pedagogia, e eu venho trabalhando há muito tempo já no programa de pós-graduação em ensino de ciência e matemática, dentro das linhas de pesquisa, tanto de educação para o desenvolvimento sustentável, como tecnologias digitais para o ensino. Eu vi que você é de Manaus, correto? Não sei se você está conseguindo falar ou não, mas pela listinha aqui, você é do Polo Manaus? Muito legal. Nós tivemos aí um grupo de professores da UBRA em, agora não vou, junho, eu acho. Nós temos turmas, né, de mestrado e doutorado, que são daí de Manaus, então nós fomos dar algumas disciplinas, e nós ficamos 12 dias, eu tô, assim, fiquei encantada com a cidade, e obviamente com a floresta amazônica, é linda, maravilhosa, a gente foi passear, mas a cidade também é muito interessante com seus vários contrastes, né, eu achei muito, muito mesmo, assim, é, diferente, né? É um Brasil diferente do Brasil que a gente conhece aqui no sul, sudeste, né? E é incrível, assim. Então, eu parabenizo, né, a vocês, porque vocês construíram uma cidade muito legal. E visitei o Museu da Amazônia, né, que fica ali de Manaus também, além de visitar lá a floresta, né? E o Musa eu me apaixonei, assim, achei muito lindo. Você vai entrando e você tem uma inspiração sensorial muito instigante, né, com aqueles quadros e com toda aquela vegetação, toda aquela informação. Nossa, é fantástico. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto agradecida eu sou por ter uma floresta, né, a maior floresta, talvez, a maior floresta tropical do planeta, um pedaço dela bem considerável, né, sendo parte do território brasileiro. Ah, que legal, você foi guia. Ai, que massa. Aqui a gente diz que massa, que quer dizer que muito bom, muito legal mesmo. Né? E você cursou ciências biológicas? Ah, que legal, você é professor na educação básica? Ah, muito show, muito bom. Então, assim, Juscelino, que essa disciplina, né, espero que ela seja bastante proveitosa para vocês utilizarem algumas coisas, né, relacionadas às tecnologias e também a como que a gente vai trazer, né, uma melhor proposta para o ensinar e aprender as ciências, né, dentro da educação básica. Na verdade, a gente trabalha desde a educação infantil, né? Eu, enquanto pedagoga, mas aqui a gente vai ter um olhar um pouco mais para ensino fundamental e médio, né? E, quem sabe, graduação, enfim. Já vou começar a apresentar aqui, primeiro, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, né? Que no nosso caso aqui é o Aula. Então, aqui nós temos um repositório, né? O que um ambiente virtual de aprendizagem ele é? Na verdade, ele é um repositório de materiais, né, para estudo. Ele é um local onde a gente organiza também tanto esses materiais quanto as conversas, né? Por isso que nós temos algumas salas de interação,
que são importantes, né, de vocês estarem sempre comentando ali, se for de interesse. Nós temos aqui uma sala de socialização. No primeiro momento, então, nós temos as informações, né, ou seja, as orientações gerais da disciplina. Eu sempre gosto de colocar algumas intervenções, então aqui temos eu tenho um vídeo que eu fiz, né, de boas-vindas. Então, como nós tivemos um atraso na disciplina, acho que vocês tiveram esse retorno, né, da EAD. A gente tem um novo calendário, né, que está, então, disponível mais abaixo, aqui, cronograma, né, calendário. Então, se a gente abrir aqui, a gente vai acessar um arquivo, que ele vai para uma outra parte, né, uma outra página, e aqui, então, a gente tem o nosso calendário atual. Então, nossa disciplina vai de 17/10 até 13/11. Nós temos, então, 4 semanas de estudo. Nós temos a atividade avaliativa parcial, que já está disponível, já está aberta. A atividade avaliativa parcial 2 também já está disponível, já está aberta. Só a avaliação final que ainda não está aberta, obviamente, porque a gente ainda precisa contabilizar a P1 e a P2, né? E nós temos 2 encontros virtuais. Esse, né, vai ser o nosso primeiro encontro, e aí depois nós teremos um outro encontro. Deixa eu compartilhar aqui, que eu já coloquei na trilha, né? E aí a gente vê que num ambiente virtual de aprendizagem, no nosso caso aqui, nós temos uma trilha de aprendizagem, né? Onde você vai indo, e cada semana você vai ter as suas atividades ali sendo postadas. E aqui nós temos, então, o link, onde está? O nosso segundo encontro virtual, né? Sempre no mesmo link, mas depois eu vou postar ali o link de novo. Vai ser no dia 7/11, do 11, tá? Então, hoje, assim, eu preparei uma apresentação, mas gostaria de também ouvir vocês, né? Só estamos aí com o Juscelino. Se o Juscelino quiser comentar alguma coisa, né? Não sei se você está com o áudio disponível, Juscelino, ou você está sem áudio. Eu acho que você deve estar sem áudio, que eu queria que você talvez conversasse um pouco sobre suas perspectivas, né? Em relação à disciplina. Depois, se você quiser escrevendo no chat, eu agradeço para a gente ficar inteirado, digamos assim, né, do que vocês estão, ou o que vocês buscaram, né, com essa disciplina, com esse curso, tá bom? Então, certo, muito obrigada. Então, assim, a gente não pode falar de tecnologias digitais no ensino de ciências sem pensar em como que foi a evolução, né, dos processos educativos no planeta, né, na nossa sociedade. Nós, enquanto primatas, né, quando nós, então, formamos grupos em cidades, então, nós tivemos, né, algumas, primeiro lá com Sócrates, né, na Grécia, que a informação, né, o conhecimento, ele era muito por conversas, né, e, e bem unidirecional, muitas vezes, né, ou seja, o filósofo, ele falava e tinha os seus discípulos que ouviam. E então, se a gente pensar nisso e trazer, por exemplo, já para um século XII, nós vamos ter uma coisa que na literatura nós chamamos de educação 1.0. O que é essa educação 1.0? Ela é um professor como centro do processo, ainda, né, como os filósofos eram, os alunos, né, e as alunas passivos e meros receptores de conteúdos,
O currículo, ele era integrado e baseado em conteúdos estáticos, e a disseminação das informações era apenas a fala dos professores. E o objetivo dessa educação era promover o raciocínio da linguagem e do pensar. E por quê? Porque a educação 1.0, ela estava muito relacionada aos mosteiros, né? Então, por exemplo, nós tínhamos ali, naquela época feudal, né, tínhamos, então, a burguesia que tinha condições de colocar os seus filhos nos mosteiros para eles aprenderem, né, a linguagem e tal, e aprenderem a, a raciocinar, a levar o seu raciocínio adiante. E aqui a gente ainda tem, né, uma particularidade que foi só depois, lá no século XVIII, XIX, acho que talvez século XIX, que aqui, né, nós tínhamos apenas homens que tinham essa oportunidade de estudar, né? Isso aqui nós estamos falando, então, 1989, né, por aí. Bom, aí depois nós partimos para uma educação 2.0, e não sei se você já pode perceber que a gente já tem aqui alguma coisa relacionada com as revoluções industriais, né? Então, aqui ainda nós estávamos num momento de artesanato, né? Aquela população, sociedade artesã. Aqui nós já temos, então, as primeiras invenções, né, com as grandes locomotivas. Então, se começou a pensar em trabalhar utilizar o carvão, né, se descobriu que o carvão poderia ser utilizado para combustível. Então, aqui a gente tem o que se chama, né, chamar a Revolução do Carvão, né, que é a segunda Revolução Industrial. No século XVIII, né, e início do século XIX, a gente tem essa educação 2.0. O professor, ele já é um pouco mais ativo, mas ele ainda é o centro do processo. Esse ativo significa que o professor ele está saindo um pouco se movimentando um pouco, né? Porque aqui a gente já tem escolas formadas. Então, o professor já tem um pouco mais de movimento, né? Já tem um pouco mais de contato com os alunos, diferentemente do que era lá na Educação 1.0, dentro dos mosteiros, que era muito fechado, né? Inclusive, tem um filme, não sei se você já viu, que é um livro, né, baseado no livro do Humberto Eco, que chama... meu Deus, deu um branco agora. O Nome da Rosa, onde tem o clérigo, que é o Sean Connery, que com o seu discípulo, eles vão procurar desvendar alguns assassinatos que estão acontecendo no mosteiro, e lá tem bastante esse olhar, né, da educação como era naquela época, bem interessante. Eu gosto de dar spoiler, mas se você não leu ainda, né, se tiver oportunidade de ler ou de assistir o filme, eu acho que é muito interessante, né? A gente, então, ter um pouco desse olhar, como que era, né, e como que é hoje. E aí, o aluno, infelizmente, ainda é passivo, né, e mero receptor de conteúdos, porque aqui a gente ainda tem, e na verdade hoje ainda se tem, né, essa ideia de que os alunos, eles são meros receptores, os professores e as professoras são as detentoras do conhecimento. Só que a gente vai ver depois que não é bem assim mais, né. O currículo fragmentado, baseado em conteúdos estáticos também, a disseminação das informações, aqui já tínhamos os livros, né, que já tinha mais acesso a outras populações dentro da sociedade, que não só dentro da igreja, né. O objetivo aqui, como nós temos, então, já o processo de maquinário sendo
promovido na sociedade. Então, o objetivo dessa educação é promover o treinamento, memorização e trabalho manual. E os locais de estudo já temos as escolas. Aqui eu coloquei as gerações, essa aqui é um site que é bem legal. Você linkando aqui, tá? Se você achar uma mãozinha, sempre vai ter alguma coisa para você perceber que vai pular para um site, tá? Então, aqui eu joguei essa informação, né? Compilei ela lá na apresentação, pois eu uso muito essa plataforma que chama Geniali, que é muito interessante, ela é bem interativa, e aqui eu trouxe as gerações, né, eu tirei deste site, que é do catálogo da Educação na Cultura Digital, do Ministério da Educação, que está muito interessante, né, ele vem contando, então, a história de todas as gerações, então aqui é BLE, né, que é a geração das pessoas que nasceram entre 1920 a 1930, e aí, cada uma dessas gerações vai ter, né, a sua respectiva informação. Aí nós temos os baby boomers, que são as pessoas nascidas entre 1945 a 1960, né? Também coloquei o link. Hoje nós convivemos com essa geração, né? E hoje nós temos, então, algumas, pelo menos 4 gerações, né? A BLF, que talvez ainda não temos mais, né? Essa geração convivendo conosco, mas os baby boomers, sim, tá? Depois nós temos a educação 3.0, que foi, então, pensada, né? Para você ter um pouco mais de interatividade, porque aqui você já vai ter disseminação das informações na internet, porque aqui já temos a internet, né? Final do século XIX e meados do século XX. Mas, obviamente, com uma internet um pouco rudimentar, né? Internet a web 1.0, a web 2.0 e a 3.0, ela tinha pouca interação, consumo de informações, mas não tinha interferência dos usuários, tá? E aí o professor, ele já passa para ser um organizador do processo, o aluno, ele tem a tendência a ser mais ativo, responsável pela sua aprendizagem, os currículos integrados e atualizados constantemente, e o objetivo, né, promover habilidades de acuidade mental. E aqui o aluno já é um pouco mais passivo e responsável pela sua aprendizagem, porque nós temos diversas formas de estudo. Aqui já se começou um pouco de flexibilidade das escolas tradicionais, alternando, então, no ensino presencial para o EAD. E aqui nós temos, então, a geração X, Y, né, os nativos digitais. Então, depois vocês podem dar uma vasculhada, porque eu vou colocar o link dessa apresentação, né, para vocês terem ela com vocês. E aí nós temos hoje, né, uma educação 4.0, que se começou a se pensar já no final do século XX, início do século XXI. Aqui você tem, então, o professor como organizador e já orientador do processo, né, ou mediador, dependendo dos teóricos, das teóricas que você pegar. O aluno também, ele já tem mais essa tendência de ser ativo, né, e o aprender e aprender fazendo. Por quê? Porque esses currículos hoje, eles são relacionados e baseados no STEAM e nas metodologias ativas, que a gente vai ver nessa disciplina. Tá? O que é o STEAM? O STEAM, tá? Ele tá linkado aqui também, né, no site da Nova Escola, um artigo, né, sobre o STEAM, aqui entrou agora, tá? E a BNCC, ela vem toda trabalhando dentro dessa perspectiva do STEAM. E o que é o STEAM? Então, é uma integração das áreas, né, de várias áreas do conhecimento,
as ciências, né? Não somente física, química, biologia, matemática, mas as ciências como um todo, as tecnologias, engenharia, matemática e artes. E a arte, ela está aqui para promover a inspiração e a criatividade dos estudantes. E as metodologias ativas, elas vêm com o propósito, que eu também trouxe, né, um site que eu gosto muito, que é o Sempec, quer dizer, onde você vai ter diversas abas que vão te dar diversas possibilidades e até ideias de como você trabalhar com essas metodologias ativas inovadoras, inovativas, né, em sala de aula. E essas mudanças, né, vêm para a gente tentar realmente tirar o aluno da sua passividade, que ainda está, né, e agora com a pandemia parece que a gente retrocedeu, a gente vai ter que trabalhar muito, né, para tentar trazer de volta alguma coisa que estava sendo construída, mas a gente tem que ir com calma, né? Nessa semana passada, eu participei do congresso da Amped, e aí nós estávamos discutindo essas questões todas, né, de a Amped, né, é a associação dos professores e pesquisadores, né, da, da pós-graduação, e aí nós estávamos discutindo diversos trabalhos, como que a gente vai retomar o ensino e aprendizagem, né, não tradicional, dentro de um contexto que agora você tirou os alunos da sala de aula, em função da pandemia, agora nós realocamos de novo na sala de aula, e talvez isso esteja dando choques, né, de contrastes entre, tá, e agora, né, então eu vou voltar para o giz, para o quadro, e tudo aquilo que a gente aprendeu de tecnologia, de como a gente utilizar o Google Meet, por exemplo, né, o Facebook, né, como sala de aula, a gente vai perder. Como que a gente vai fazer isso, né? E os alunos estão no estranhamento, os professores e as professoras estão no estranhamento, e nós precisamos trazer, né, com calma, espaços de diálogo, para a gente trazer essas questões todas de metodologias ativas, que são muito interessantes. Por quê? Porque a metodologia ativa, né, aqui como nesse artigo está falando, as metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos dentro do processo de ensino e aprendizagem. Se a gente quer que os alunos sejam proativos, a gente precisa adotar metodologias em que esses alunos se envolvam nas atividades. E essas atividades e essas questões todas de problematização são cada vez mais complexas. E os alunos têm que tomar decisão, avaliar os resultados juntamente conosco, com os professores, e ter apoio de materiais que sejam relevantes a essa metodologia. Então, a metodologia ativa, o próprio nome ativo já diz, tirar da passividade, né? Sair daquela educação 1.0, 2.0, 3.0, para realmente nós entrarmos neste mundo da educação 4.0, que é bastante interessante, que nós fomos jogados aos leões na época da pandemia, não sei como é que você se viu nessa época, né, mas, Juscelino, mas aqui a gente tivemos muitas dificuldades, né, obviamente. E agora como que está sendo o retorno e como que a gente vai trabalhar com essas metodologias ativas, já que a gente quer que os nossos alunos sejam criativos, né? Então, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar a sua iniciativa. Então, as metodologias ativas, elas vêm nesse sentido. E aqui, nós já temos a disseminação da informação numa internet inteligente, né? A inteligência artificial, com a Web 4.0, que ela te promove, né, muito mais
interatividade, digamos assim, né? Se você clicar ali neste linkzinho da Web 4.0, ele vai direcionar para uma... acho que agora que não vai funcionar, a minha internet não está muito boa, mas ele vai te direcionar para um mapa conceitual da evolução da web, tá? Então, depois você pode dar uma investigada melhor. O objetivo aqui, então, dessa educação 4.0, desenvolver autonomia, capacidade de resolver problemas nunca antes visto, cada vez mais a gente está com problemas, né, complexos, e a gente, então, precisa realmente ultrapassar aquela ideia, né, de um professor passivo, de um professor que seja o detentor do conhecimento e o aluno passivo. Então, a gente precisa realmente envolver, né, tanto a nossa quanto a deles, né? Então, precisamos trabalhar cada vez mais nessa intersecção. E aí, os locais de ensino já estão cada vez mais modificados, né? Você tem ensino híbrido, você tem momentos e locais em que não há distinção entre momento presencial e distância, né? Hoje você tem o aula, né? Você pode baixar ele aqui no celular, e aí você pode trabalhar tranquilamente, né, no celular a qualquer lugar, porque você tem, então, esse dispositivo móvel, né, que vai junto com a gente. E aqui, então, nós temos um desafio, não sei se você já está tendo esse desafio, da geração alfa, que são as pessoas que nasceram a partir de 2010. São pessoas que já não aceitam tudo, assim como a minha geração, por exemplo, né? A gente às vezes perguntava alguma coisa e nos respondiam com sim, ou porque é assim, ou porque não, e a gente nem às vezes questionava. Essa geração não, né? Se você tem contato com essa geração, ela é irreverente, ela é criativa, ela tem essa ansiedade, né? Essa busca, essa vontade de buscar algo, né, de experienciar. Tanto é que tem vários estudos, né, com bebês, aqui aparece a foto de um bebê, já no computador, no notebook, porque eles já veem as mães, né, e os pais ali com o celular e tal. E tem um trabalho muito interessante, até tem um videozinho no YouTube que mostra, colocaram crianças de 6 meses a 1 ano numa sala com revistas com folhas, né? E aí eles faziam assim, porque eles já são da geração touch, né? Então, é muito interessante a gente pensar como que a gente vai trabalhar com essas crianças, né? Que é uma geração que já nasceu na era digital. Então, agora, nós temos essa ruptura, né? Claro que, obviamente, a gente ainda tem a geração analógica, mas essas pessoas que nasceram a partir de 2010 é um marco, né, de uma ruptura da geração analógica com a geração digital. Tem um outro vídeo que é muito interessante, até para a gente passar para os nossos alunos. Depois eu vou rever, né? Quando eu rever a aula, eu vou me relembrar de postar o link. O pai, né? O pai quis fazer um bullying com os filhos dele, e aí ele tirou o telefone, ele tirou o telefone celular dos filhos dele e colocou aquele telefone antigo, não sei se você vai lembrar, que era um telefone discado, antigo. Esse aqui, ó, que a gente tinha que sofrer para usar ele, né? Esse telefone aqui, tá aqui no Mercado Livre. Nossa, que era um terror, né? Esse aqui ainda é com a teclinha de apertar, mas tem uns que era só de... né? Você tinha uns buraquinhos ali que você tinha que... esse aqui acho que é do buraquinho. Você tinha que... como é que chama? Colocar os números, né, que você queria discar.
E aí, o pai dele, o pai deles como a gente, estou usando o gíria, desculpa, Juscelino, não sei se você conhece, mas o pai dele foi super, até sacana, né, com os filhos, porque ele botou esse telefone lá, e aí os meninos tinham 16, por aí, 15, 16 anos, e aí eles falaram, pai, cadê o celular? E ele, eu troquei por esse modelo aí, mais novo. E aí as criaturas não conseguiam, né? Mas como é que funciona isso? Tiravam, viravam, olhavam para o lado. Não sabiam como que funcionava. É muito interessante, porque daí você percebe mesmo que a ruptura existe, tá? E não vai mais voltar essa geração analógica. Então, a gente tem que trabalhar e ter a perspectiva de pensar em como que a gente vai trabalhar com os nossos alunos nessa perspectiva da internet, né? E da geração digital. E aí nós temos assim, claro que isso ainda vai ser bastante uma coisa meio futurística, mas no Japão, né, em alguns países asiáticos já está acontecendo uma coisa que chama de geração, quer dizer, educação 5.0, que é uma coisa mais atual, né, e partindo, então, para uma sociedade 5.0, que vai ser a sociedade que vai ser dominada, então, tanto pela geração Z, mas muito mais pela geração alfa, né? Então, são pessoas, né, vão ser ideias que vão, e pessoas que vão ter ideias muito mais independentes, né, com habilidades e adaptações às novas tecnologias, que para nós são novas, mas para eles não são, né? Então, aqui a gente tem essa ideia dessa educação 5.0, que vai, então, trazer, talvez, uma possível proposta que já se trabalhou muito com ela, né, que não sei se você conhece esse, esse livro do Delors. Aqui eu fiz um recorte, tá? Este livro aqui é um livro da Andrea Filatro, eu depois vou postar para vocês, eu não postei. É um livro que chama Metodologias Inovativas, é muito interessante, e aí retoma, e quem sabe assim a gente consiga fazer esta espiral girar, né? Como seriam, então, os pilares básicos para a educação, que Delors, lá, nos seus trabalhos, né? O Delors é um pesquisador da educação, que ele trabalha na Unesco, e ele tinha, então, essas ideias aqui, né? Do aprender a fazer, que seria, então, aplicar saberes, transformar conhecimentos em ações, aprender a conviver, ou seja, cooperar, participar, gerenciar conflitos, valorizar o pluralismo cultural, aprender a ser, que seria, então, desenvolver autonomia, autocrítica, autoestima, automotivação, valorizar as potencialidades, e o aprender a conhecer, desenvolver capacidades e competências, despertar para a curiosidade intelectual, dominar instrumentos do conhecimento. Então, esses 4 pilares, né, básicos da educação, que foi pensado, né, lá já em Delors, 2003, talvez hoje a gente tenha que voltar, né, para dar um olhar mais específico para essas tendências aqui. E aqui eu tenho, então, essa pirâmide, né, da aprendizagem do William Glasser, que ele vem nos dizendo, e é bem, assim, bem pertinente por essas ideias, porque a nossa capacidade de aprendizagem, quando a gente apenas lê alguma coisa, ela pode estar um pouco subestimada, né? Então, talvez a gente tenha que ouvir mais,
a gente aprende um pouco mais quando a gente lê, quando a gente ouve. Observar, a gente vai aprender um pouco mais. Quando a gente vê e ouve, a gente aprende mais. Quando a gente discute com os outros, aí está colaboração, cooperação. Então, a gente tem o conhecimento um pouco mais, assim, digamos, cada um tem um conhecimento, e esse conhecimento, coletivamente, né, ele vai ser bem mais fixado, digamos assim, e bem mais elaborado. E quando a gente faz, que é o aprender fazendo, né, também vai nos levar a uma aprendizagem bem mais interessante. E quando a gente ensina, né, é o auge, digamos assim. Então, nós temos aqui, né, se a gente pegar essa parte da pirâmide, que é dos 70, 80, 95%, isso aqui é aprendizagem ativa. Quando a gente discute, quando a gente trabalha em conjunto, em equipe, em grupos, quando a gente faz, né, isso, esse fazer, né, até tem um nome, a educação maker, né, a gente faz junto também, a gente faz a colaboratividade aqui para aprender melhor, e quando a gente está ensinando, então, a gente aprende muito mais também. Isso é bastante, tanto em pesquisas, né, realizadas, como, por exemplo, eu percebo muito isso, quando eu instigo os meus alunos e as minhas alunas a trabalhar com propostas colaborativas, e depois, quando se faz seminários integradores, por exemplo, que aí você vai estar ensinando, né, e aprendendo ao mesmo tempo. Bom, agora a gente vai passar, então, para essa ideia que eu já tinha comentado com vocês, né, o mundo analógico, ele tinha algumas teorias de aprendizagem que talvez já não sirvam mais para o mundo digital. Ou a gente pode alinhar, né, ou trazer algumas perspectivas dessas teorias para cá. Mas aqui no mundo analógico, nós tínhamos o behaviorismo, né, com as ideias de Skinner, que eram, então, experiências repetidas, e você dava, então, o petisco para o seu aluno, digamos assim, eu sempre digo isso, é um tipo de teoria de aprendizagem que ela é mais por recompensas, né? Mas você não tem a habilidade de ser protagonista, porque você tem que entregar tarefas, né? E ela é uma educação, uma teoria de aprendizagem muito voltada para o conteudismo e a instrução, né? O cognitivismo já traz um pouco mais de tendência, né, atual, digamos assim, ou seja, aprendizagem como processo, né, um processamento de informação, e essa informação vai ser estruturada, proposital e influenciada por experiências prévias. Aqui a gente já vê um pouco de Vygotsky, né, e Piaget. As aulas expositivas com objetos claros e foco na transmissão de conteúdos, essa é uma característica que não é muito interessante do cognitivismo, porque a aula expositiva dialogada, ela tem que estar relacionada com alguma metodologia ativa, para que o aluno não fique apenas na passividade, né? E não a transmissão de conteúdos. Tá? Então, isso a gente precisa melhorar bastante. A memória atua na codificação, armazenamento e recuperação das informações e do conhecimento. Isso é interessante, dentro da perspectiva de que, se a gente for alinhar o cognitivismo com o construtivismo, nós teremos, então, aprendizagem favorecida por processos de descobrimentos autônomos através da socialização e da participação em grupo. Então, se a gente for pegar o cognitivismo, construtivismo, nós vamos ter um alinhamento, né, do pensamento das teorias de Piaget e Vygotsky, que são extremamente interessantes até hoje, né?
Por quê? Porque Vygotsky, ele vem com aquela ideia de troca de experiências, né, a socialização dos conhecimentos, e o Piaget, ele já vem com aquela ideia de você levar, né, uma complexidade de acordo com a idade, né, ou de acordo com as fases de desenvolvimento das pessoas. Então, aqui você tem atividades e investigações conduzidas por facilitadores, e aí acontece, então, as trocas de experiência, isso é Vygotsky, e aqui você tem conhecimento prévio sendo reconstruído pela memória numa relação direta com o desenvolvimento do ser humano. Aí você tem o Piaget. Então, aqui, né, a gente já começa a trazer, né, algumas coisas, e eu quis colocar uma ponte aqui, porque ainda há uma ponte entre essas teorias, né, e o conectivismo é muito interessante. O conectivismo é um autor chamado Siemens. Ele, se você for ler aqui, deixa eu ver se eu vou ter que renovar esse link aqui. O cognitivismo, ele vai trazer, então, a ideia já das redes, né? Aqui, nesse caso, eu coloquei redes sociais, mas são as redes sociais não apenas da internet, mas as redes sociais dentro das escolas também podendo ser potencializadas pelas tecnologias. Por quê? Porque aqui você já tem um mundo que é digital, que proporciona isso para você, né? Então, aqui tem um autor que é extremamente importante da gente entender e ler ele. Não sei se eu já coloquei o vídeo dele ali no aula para vocês, mas eu vou colocar, que é o Pierre Lévy. Pierre Lévy, ele é um estudioso e um filósofo francês, que ele trabalha com a perspectiva da internet como vias de comunicação, e as pessoas dentro dessa rede, dessas vias de informação, formando redes sociais, tá? E aí, se a gente for pensar dentro da perspectiva educacional, essas redes sociais, elas podem trazer, né, a partir de trabalho com projeto, atividades interativas e convergentes em ambientes online, uma inteligência coletiva, que é um termo cunhado também por Pierre Lévy, que ele nos diz o seguinte: eu sei um pouquinho, você sabe outro pouco, o outro colega sabe outro pouco. Então, nós trabalhando com projetos, trabalhando com colaboratividade, nós vamos ter uma inteligência coletiva, né, onde cada um vai aprender um pouco com os seus pares. E aí, a gente vai ter, então, uma inteligência massiva, digamos assim. E a adaptação, né, da memória para reconhecer e interpretar padrões a partir de diversas fontes de informações e conhecimentos que mudam rapidamente. E aí aí você vê que você vai tirar a questão do conteudismo, porque o conteudismo, ele está relacionado com o quê? E está relacionado com a gente não realmente aprender, mas decorar. Mas se você tem a possibilidade de adaptar sua memória para reconhecer e interpretar padrões que estão sendo relacionadas aqui com essas atividades interativas, a partir de diversas fontes de informação e conhecimento que mudam rapidamente, o seu conhecimento, ele vai ser não apenas uma decoração, né, ou meramente decorativo, ou uma decoreba, como popularmente a gente ouve falar. Você vai ter o aprendizado mais fixado, digamos assim. E essas ideias do Siemens, né, juntamente com as ideias do Pierre Lévy, nos traz e nos leva ao conectivismo. E aí nós temos mais atualmente aprendizagem criativa, que eu deixo aqui uma apresentação do Google Sites, que fala, então,
um pouco dessa ideia da cultura digital que nós estamos vivenciando, né? Nós temos, então, aqui dentro da perspectiva do Pierre Levy, uma cultura digital que nos permite, então, as vias de informação, que ele chama, né, o Pierre Levy, de cyberespaço, ou seja, o cyberespaço, um ecossistema complexo, por quê? Porque eu posso estar aqui no Rio Grande do Sul e agora eu estou conversando com você que está em Manaus, né? E nós estamos trocando ideias, né? E aprendendo. Então, isso é muito interessante, né? E este sistema, né, esse cyberespaço, ele tem uma interdependência de um macrosistema tecnológico, que são as redes de máquinas interligadas, computadores, telefone, celular, smartphone, né, telefone celular, smartphone, tablets, enfim, a internet, né, e o microsistema social, que é a nossa dinâmica enquanto usuários neste cyberespaço, nessa cultura digital. E aí, então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter este cyberespaço interferindo e modificando nos modos de transmitir, estocar e produzir o quê? A informação, e essa informação, como que a gente vai transformar em conhecimento? A partir, então, daquelas ideias que a gente já viu, do conectivismo, né, da interação, da colaboração, e aí, a partir daí, nós temos, então, uma complexa interação de informações que se transforma em conhecimento a partir desta rede aqui, que a gente pode pensar nela, então, como essas vias de informação que vai transformar, então, numa inteligência coletiva, a partir das trocas comunicativas, as comunicações entre as pessoas. E isso causa rachadura, por exemplo, na mídia de massa, né, como televisão. Então, hoje, essa geração alfa, eles utilizam outros tipos de mídia e outros tipos de dispositivos para se comunicar e para aprender algo, né? Você já deve ter ouvido falar que alguns dos alunos assistem aula no YouTube, que às vezes talvez eles aprendam muito mais, porque ali tem chat, né? Tem possibilidade de interação. Então, essa possibilidade de interação é que traz, né, as questões de aprendizagem mais interessantes. Eu não vou passar, tá, todos esses slides aqui, porque senão ficaria muita coisa, mas eu deixo eles. Se você quiser, depois a gente pode conversar um pouco mais, né? Eu sempre estou disponível, assim, quando eu posso, né? Eu tenho disponibilidade. E aqui, então, tem algumas metodologias para a educação 4.0. Nós temos gestão de conteúdo, né? Opa, desculpa, não está aqui, está aqui. A gestão de conteúdo, se eu clicar em cima deste linkzinho aqui, vai para um site, na verdade é um repositório que eu gosto muito, que chama Padlet, não sei se você conhece. O Padlet, depois eu coloco lá o meu Padlet para vocês, vários Padlets que eu tenho, né, para vocês darem uma olhada, mas eu tenho aqui um Padlet de gestão de conteúdo, que vai me dizer o que é essa gestão de conteúdo, como fazer, algumas plataformas interessantes para gestão de conteúdo, o Facebook é bem interessante. Na época da pandemia, ele salvou muito, porque o Facebook, no celular, né, nos planos de 3G, por exemplo, ele não gasta os dados. Já o Google, esse Google que a gente está aqui, o Google Meet, ele gasta os dados. Então, em muitos locais, tiveram vários alunos meus de mestrado e doutorado que usaram as salas de interação do Facebook para as suas aulas. E funcionou muito bem, né? Tem Google Sites, né, que você coloca sites, tem o Google HR, que tem várias possibilidades de atividade, tem aqui o Google Drive, então tem várias plataformas de gestão de conteúdo. A gente tem, então, a aprendizagem colaborativa, que aqui eu também trouxe, né, um link de um Padlet,
que a gente tem, então, o próprio Padlet como um aplicativo ou plataforma, que a gente pode usar no celular também, como uma ferramenta, né, um recurso de aprendizagem colaborativa, o Google for Education, o Trello, né, e o que é a aprendizagem colaborativa. Então, se vocês clicarem em cima de cada uma dessas imagens, vocês vão ter, então, algumas informações sobre o que está sendo colocado ali. Aqui, então, atividades avaliativas, que talvez seja o nosso maior problema hoje, né? Como que nós vamos avaliar neste modelo digital? Então, eu trouxe algumas ideias, né? Como ThinkLink, como Mentimeter, Seppo, Kahoot, WordWall, que são plataformas, né, que temos, então, possibilidade de criar apresentações e avaliações, atividades avaliativas, aulas gamificadas, aulas personalizadas, atividades personalizadas. Então, bem interessante vocês darem uma olhada também. E as próprias metodologias ativas, né, que eu agora não sei se está aqui, tem que dar uma, se não está ali, se não está lá, está aqui, está em algum lugar, tá? Então, algumas metodologias ativas estão aqui: aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem entre os pares e sala de aula invertida. Então, cada maisinho desses tem alguma informação, né, sobre o que é cada uma dessas metodologias ativas. E depois eu deixo aqui, eu também tenho um caminho, né, uma trilha para aquele primeiro quadro, né, sobre evolução na educação. E aqui eu trago alguns livros que temos disponíveis na Biblioteca Pearson, que vocês podem acessar via aula, utilizando o mesmo login e senha do aula. Temos, então, esse livro, Educação e Novas Tecnologias, Tecnologias que Educam, Games em Educação, Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, Jogos Digitais e Aprendizagem, Aprendizagem em Ambientes Virtuais. Daí, como é que eu chego lá, Letícia? Então, tá aqui a mãozinha, o link, né? Aí, esse aqui a gente já vai acessar. Eu vou selecionar aqui acesso. E aqui está, né? A primeira tem que estar lá dentro. Deixa eu entrar de novo no livro. Vamos de novo. Primeiro tem que já ter colocado o meu login, né? Na plataforma Biblioteca Pearson, para poder entrar no livro. Então, ele está aqui disponível, né? Todos aqueles livros que eu falei para vocês estão disponíveis para vocês lerem. Aqui a gente pode fazer uma marcação de texto, pode fazer questões de estudo, colocar notas, colocar marca-página. Essa plataforma é bem interessante para estudo, né? E depois tem a Educação 5.0, que é um livro muito legal, tá? Que está disponível ali também na plataforma da Pearson. Bom, foi bastante rápido, né? Não sei se foi muita informação, mas a gente tem pouco tempo, né, para as nossas aulas, para os nossos meetings. Se for necessário, né, depois o pessoal achar interessante, não sei se o pessoal não entrou, não sei se eles ainda estão sabendo. Se você conhecer alguém, você pode falar ali, né, até na sala de interação: pessoal, vamos assistir as aulas que são, se você achou interessante, né, que são interessantes. A gente pode talvez marcar um outro momento para conversar. Certo, Juscelino? Então, depois, se você quiser colocar as suas percepções, né, sobre o que foi falado aqui, e quais são as suas intenções, o que você acha que seria interessante estudar, por que você teve a ideia de se matricular nesse curso,
poste lá na sala de interação, né? Afinal, a sala de interação é para a gente interagir, né? E eu gosto muito de estar interagindo. Eu deixei disponível para a gente gravar áudio ou vídeo. Deixa eu entrar lá no aula, para você verificar como é que a gente faz isso. Acho até que eu coloquei um tutorial. Sala de interação, acho que está lá é a última, aqui. Socialização da turma. Isso, coloquei em tutorial, ó. Você pode gravar, tá? Você pode ir aqui, ou participar e escrever, ou gravar, né? Um vídeo ou um áudio. O vídeo parece que tem 5 minutos, então dá para falar bastante, e o áudio, se eu não me engano, é 3 ou 4, ou 2 ou 3 minutos. Mas seria interessante gravar vídeos. Depois eu vou gravar um videozinho ali, dizendo que o pessoal perdeu a aula, né, apesar dela ser gravada, e eu sempre postar depois, eu posto no YouTube, depois eu posto o link para vocês, mas seria interessante a gente ter uma maior participação. Então, Juscelino, conto com a sua colaboração para incomodar ali também, na sala de interação, chamar o pessoal, dizer para eles que eles perderam uma aula, tá bom? O que você acha? Me ajuda nessa? Então, tá, ótimo. Então, foi um prazer te conhecer, Juscelino, já mais ainda, porque você é de Manaus, né? E assim, ó, eu tenho uma coisa que eu amei. Eu não conhecia, né, a região amazônica, conhecia só o nordeste do país, já era apaixonada pela comida, e a comida de vocês, assim, ó, eu tô fazendo regime agora, porque eu voltei de lá com quilos e quilos a mais, porque eu amei. Eu tenho, sabe que esses dias eu sonhei com um x-cavoquinho, porque aqui não tem, né? Então, assim, cupuaçu, assim, ó, é fantástico, eu amei, amo, e se um dia eu for contemplada de poder morar num lugar desses, eu gostaria muito. E então, Juscelino, vou me despedir, tá? Espero que você tenha gostado, aproveitado, e vamos interagir, vamos sacudir essa sala aí, essa turma, que está muito parada, tá bom? Lá na CE as coisas saíram em cima da hora, mas aqui é diferente, né? Porque aqui é todo o município. Então, um abraço, e eu vou aqui parar, então, a nossa gravação. Então, é diferente, não sei. E tia, que graça.